Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos à segunda disciplina que vocês vão fazer no seu curso de bacharelado em administração pública relativa à área da economia. Estamos dando início aqui à nossa disciplina de macroeconomia. Se você lembrar lá da disciplina de introdução à economia, a macroeconomia é um dos dois ramos básicos em que se divide a economia como ciência. Ao lado da microeconomia, que se preocupa com a empresa individual, com o consumidor individual, como determinados mercados para um produto específico se organizam, se é um mercado em concorrência perfeita, oligopolista, monopolista, etc. Mas há um outro lado da macroeconomia que nós analisamos. Um lado que se preocupa com a economia como um todo, não com uma empresa específica, mas com todas as empresas na economia, não como um consumidor específico, mas como as famílias que compõem a economia reagem, não olhando para agentes econômicos individuais, e sim para o conjunto de agentes econômicos. Então, essa disciplina que estamos iniciando agora, ela tem uma ementa, como evidente, como qualquer outra disciplina. Essa ementa nos dá um norte daquilo que a gente vai estudar ao longo desse curso. Então, começamos com fundamentos da análise macroeconômica, definindo novamente e lembrando, né, daquele fluxo circular da renda que nós estudamos lá em Introdução à Economia. Vamos partir desse fluxo circular para analisar os problemas macroeconômicos. E que problemas macroeconômicos são esses? Você pode agregar esses problemas em alguns grandes problemas. Por exemplo, né, flutuações da economia. Por que a economia em determinados períodos cresce menos e cresce mais? E por que essa flutuação é um problema? Porque junto com essa flutuação da economia, do nível de produto, do PIB da economia, você vai ter flutuações no emprego, vai ter também, eventualmente, problemas com preços, vai ter impacto em salários. Então, esses problemas macroeconômicos que envolvem a analisar os ciclos econômicos é o que a gente vai dar maior atenção aqui. Vamos falar muito rapidamente de contabilidade nacional, mas só para novamente entender alguns aspectos desse fluxo circular da renda que tem a ver com os fundamentos da análise macroeconômica. Na sequência, boa parte do nosso curso vai ser dedicada a analisar o que determina a demanda e a oferta agregada na economia. Vou voltar a esse modelo de oferta e demanda agregada em instantes. Para isso também vamos dar uma olhada em moeda, taxa de juros e renda. Já olhamos, já vimos, né, o que define a moeda, por que existe demanda de moeda, como se dá a oferta de moeda na disciplina de Introdução à Economia. Vamos caminhar mais um pouco, né, agora olhando qual é o reflexo dessas mudanças de demanda e oferta de moeda na economia como um todo. Posteriormente, vamos abrir a nossa economia. Nós vamos construir ao longo desse curso um modelo de análise macroeconômica. E esse modelo vai ser constituído aos pouquinhos. Então vamos começar imaginando uma economia muito simples e ao longo desse curso vamos adicionando elementos a essa nossa economia simples até um instante em que ela se assemelhe à economia que acontece no mundo real. Certo? Então essa vai ser a nossa trajetória. Então vamos começar fazendo determinadas hipóteses que a gente sabe que não são verdadeiras. Por exemplo, vamos começar o curso imaginando que a nossa economia não transaciona bens e serviços com o exterior, é uma economia completamente fechada. É óbvio que isso não é verdadeiro, mas pensando assim a gente consegue analisar algumas coisas, tendo entendido, né, o relacionamento de algumas variáveis. Agora vamos relaxar essa hipótese de economia fechada, ou seja, vamos remover essa hipótese, não, vamos admitir agora que existem transações com o resto do mundo. Vamos olhar, por exemplo, boa parte do nosso curso, nós vamos imaginar que os preços na economia não variam, que não existe inflação. Entendida como a economia funciona nesse contexto, aí nós vamos tratar da inflação. Então é assim que nós vamos construir um modelo de análise macroeconômica. Para isso, nós dividimos o nosso curso em 4 unidades. Uma que vai tratar dos aspectos introdutórios, né?
São apenas 2 aulas aqui que eu vou detalhar na sequência. Depois nós vamos ter aulas que vão tratar dos componentes da demanda agregada e como eles são determinados. Vamos falar de consumo, investimento, gastos do governo, saldo da balança comercial. Aí vamos, na unidade 3, nós vamos tratar de uma economia aberta, onde vai entrar o problema de equilíbrio do balanço de pagamentos, onde o formulador da política econômica vai ter que equilibrar questões internas que têm a ver com nível de produto e emprego, com questões externas que têm a ver com fluxo de capitais, exportações e importações. Finalmente, na unidade 4, nós vamos tratar da oferta agregada, e a partir daí vamos admitir que os preços na economia também variam para que eu seja capaz de analisar o fenômeno da inflação. A nossa primeira unidade tem 2 aulas. A primeira vai tratar dos aspectos introdutórios de macroeconomia e a segunda já vai falar de modelagem básica das variáveis macroeconômicas. Nessas 2 aulas, nossos objetivos são entender o que é a macroeconomia, a evolução dela, o que ela trata, e vamos entender em detalhe o fluxo circular da renda. A nossa segunda unidade já trata do nosso primeiro modelinho macroeconômico, chamado modelo IS-LM. IS vem da igualdade entre investimento e poupança, e LM vem da igualdade entre oferta e demanda de moeda. Então, vamos analisar mercado de bens, mercado monetário, e como esses 2 mercados interagem. Certo? Vamos entender os efeitos da política monetária no mercado de bens e os efeitos do mercado de bens na política monetária. Então, como é que essas coisas funcionam, certo? Então, vamos tratar na nossa primeira aula do nosso modelo. Nós vamos começar o nosso curso e vamos terminar no mesmo lugar. O que eu quero dizer com isso? Nossa primeira aula nessa segunda unidade aqui vai tratar da demanda e oferta agregada. Vai mostrar para nós como funciona esse modelo básico de análise macroeconômica, onde eu tenho, a partir da interação da demanda e da oferta agregada, ou seja, da demanda por todos os bens e serviços que são produzidos no país e pelo país, porque a demanda também pode ser uma demanda externa, né? Uma demanda por nossas exportações, e como se dá o mecanismo de oferta agregada. A partir da interação dessas 2 estruturas, nós vamos ter a explicação de como o produto na economia varia e como os preços variam. Entendido esse comportamento mais geral, nós vamos passar a detalhar a demanda agregada em boa parte do curso e ao final detalharemos a oferta agregada. Então, nessa unidade 2, a gente apresenta esse modelo mais geral e começa a olhar em detalhe a curva de demanda agregada e a ideia de produto de equilíbrio, que é para nós simplesmente uma referência de para onde a economia caminhará. Esse equilíbrio é uma ferramenta teórica, não vai ser um equilíbrio no sentido que a economia vai alcançar esse ponto, mas diz para onde as coisas tendem a acontecer. Imagina, por exemplo, que eu tenha dois recipientes com água, que estão ligados entre si. Se eu, por exemplo, baixar esse recipiente aqui, eu sei que a água que está aqui vai tender a caminhar para cá. E se nada for feito, né, esse movimento só vai parar até que toda a água que estava aqui venha para cá. Essa é mais ou menos a ideia quando a gente pensa em equilíbrio da economia. Eu sei que se algo acontecer, a economia vai caminhar para uma determinada direção. Só que em um instante acontece alguma coisa, no outro instante acontece outra coisa. Seria como se esses nossos dois recipientes primeiro tivesse assim, daqui a um pouquinho faz assim, daqui a pouco faz assim, daqui a pouco faz assim. Eu sei para onde as coisas caminharão a partir de cada modificação nessas condições. Essa é a ideia da análise macroeconômica. É trabalhar com a ideia de equilíbrio, mas equilíbrio só para dizer para onde as coisas tenderão a acontecer se nada mais acontecer de diferente. Certo? Embora a gente saiba que constantemente a economia está mudando, mas a gente sabe qual é a direção que isso vai acontecer. Certo? Então, vamos olhar para a curva de demanda agregada e para o produto de equilíbrio. Depois vamos olhar para o equilíbrio no mercado de bens e relacionar isso com uma estrutura teórica chamada curva IS. Depois vamos falar do equilíbrio do mercado monetário
ligar a uma estrutura teórica chamada LM, e depois vamos proceder à interação do mercado de bens e do mercado monetário no modelo chamado modelo ISLM. Até esse instante, nós estamos considerando que a economia é uma economia fechada, ou seja, não há relações com o exterior. A nossa unidade 3 relaxa essa hipótese. Aí nós vamos passar a considerar o comércio internacional, vamos ver qual é o papel que os regimes cambiais têm no equilíbrio interno e equilíbrio externo. O que é um regime cambial? Conversamos isso em Introdução à Economia. A taxa de câmbio pode ser uma taxa de câmbio fixa ou variável ou flutuante. Então, qual é o impacto desses regimes cambiais no funcionamento da economia? Vamos analisar, então, o modelo mais tradicional de economia aberta, que é o modelo Mundell-Fleming, e depois vamos ver como é que a economia se ajusta sob situações onde o câmbio é flexível, que são situações mais comuns no mundo de hoje. E aí terminamos o nosso curso na unidade 4, tratando de oferta agregada e inflação. Ou seja, vamos olhar como é que salários, preços, emprego e produtos se relacionam, como é que o processo de ajuste dos salários acontece. Na verdade, ele é um processo de ajuste lento, e a partir daí, como é que se comporta a curva de oferta agregada. E aí, já temos definido a demanda agregada e terminamos definindo a oferta agregada, ou seja, sabemos em detalhe como esse modelo de oferta agregada e demanda agregada funciona. Bom, o que nós vamos ter também de diferente em relação ao curso de Introdução à Economia? No curso de Introdução à Economia, você tinha lá os materiais referentes a cada aula, e nós fizemos um comentário mais geral a respeito de cada unidade. Como aqui as coisas são talvez um pouquinho mais complexas, a nossa estratégia vai ser outra. Então, peço a vocês duas coisas: que usem como material para esse curso o conteúdo das aulas, e o livro da disciplina, assim como funcionou no curso de Introdução à Economia, seja considerado como leitura complementar. Então, para efeitos das atividades, para efeitos da sua prova final, o material de referência desse curso são as notas de aula que vão estar disponíveis para vocês. E nesse curso eu fiz uma coisa diferente. Eu criei um vídeo, que às vezes pode ser de 15 minutos, de meia hora, a depender do assunto abordado, que é uma espécie de videoaula, ou seja, uma espécie de leitura conjunta com você do material. Certo? Então, para cada uma dessas aulas aqui, por exemplo, aqui na unidade 4, nós vamos ter 4 videoaulas, ou seja, cada uma dessas aulas, o conteúdo delas é por mim comentado. Isso não quer dizer que nós não tenhamos mais webconferências. Vamos ter webconferências sim. Aí ou para fazer síntese de cada unidade, ou para tirar as dúvidas de vocês a respeito de cada unidade, ou para fazer algum outro exercício complementar ao conteúdo, certo? Então a nossa interação nesse curso de macroeconomia, ela será maior, porque o nível de complexidade ele aumenta um pouquinho, certo? E evidentemente, como no curso de Introdução à Economia, estou ao seu inteiro dispor para sanar as dúvidas que porventura aconteçam e que os tutores não consigam resolver. Boa sorte nesse curso, que é um curso extremamente interessante, extremamente importante, não só para a profissão de vocês como futuros administradores públicos, mas também na sua formação como cidadãos. Entender como a economia funciona, quais são as limitações dela, qual é a capacidade de intervenção do governo e até onde vai essa capacidade, ajuda muito, né, no seu compreender, né, no ato de compreender a economia e a sociedade em que a gente vive. Boa sorte para vocês. Obrigado.